A nova lei da guarda compartilhada trouxe inovações ao Código Civil. Agora, a guarda compartilhada é obrigatória aos casais separados. Para falar sobre esse assunto, o Brasil Justiça, desta semana, entrevista a juíza do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Jaqueline Queruli, magistrada há 16 anos. Doutora Jaqueline, muito obrigada pela sua presença aqui no programa DMB, o Brasil Justiça. Renata, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão pulsante na nossa sociedade e nas famílias brasileiras. Doutora Jaqueline, 80% dos divórcios realizados no Brasil tem briga entre o casal. Na maioria das vezes, quem mais sofre com a separação dos pais são os filhos. Atualmente, como funciona a guarda compartilhada? Bem, atualmente a guarda ela é preferencialmente, e na terminologia de alguns, né, no uso de alguns juristas, ela é obrigatoriamente compartilhada. Com a alteração que ocorreu, nós invertemos, o legislador inverteu a posição no que diz respeito à guarda compartilhada. Se antigamente se entendia que ela só seria compartilhada no consenso ou havendo um bom relacionamento, um trato entre pai e mãe, hoje ela passa a ser, mesmo quando haja rusga, desentendimento, falta de amizade entre eles, ela vai ser compartilhada sempre. Não há mais um óbice em relação à ruptura, né, o que ficou de marca negativa, para não se privilegiar o interesse dos filhos. Que a legislação anterior ela já previa isso, que o interesse guardado e o privilégio ali de tratamento, né, do judiciário era para os filhos, mas se inverteu. O fato de o laço parental não existir, quando o conjugal parou de existir entre o casal, virou o foco do judiciário, o que não pode acontecer. Então, crianças passaram a sofrer prejuízos emocionais, a saúde física também, porque o foco virou a crise pós-ruptura. Qual é o critério para definir a guarda do filho quando a guarda é unilateral? Bem, na unilateral, nós temos a situação de um dos pais manifestar o não desejo. Ele não deseja exercer a guarda. Então, eu acho que fica bem claro que ela tem que ser unilateral. Mas temos uma situação em que existe o desejo de obter essa guarda, mas a pessoa não se mostra apta ao exercício. Nós não temos como conceder um pedido de guarda a alguém que não tenha preparo para isso. E esse preparo seria qual? Bem, para concedermos uma guarda, embora pareça simplista no dia a dia, os comentários a respeito da lei, nós temos estudos sociais, estudos psicológicos, temos acompanhamento, temos todo um processo de dilação probatória, conhecimento, onde as provas são exaustivamente produzidas e consideradas. Por esse caderno processual, pelas provas todas, nós chegamos a uma conclusão. Aquela pessoa é madura emocionalmente, ela algum dia já foi guardião, ela sabe o que no que implica as responsabilidades como pai, como mãe, ou um avô, uma avó também podem requerer a guarda em situações, né? Isso quer dizer aptidão, preparo, maturidade, ter conhecimento do que é, né, a tarefa. Para a senhora, a lei de 2008 da guarda compartilhada não atingiu os objetivos estabelecidos? Bem, se nós pararmos para analisar os números de guarda compartilhada, é forçoso a gente reconhecer que não atingiu. Ela veio, a de 2008, para ser aplicada em todos os casos em que os pais desejassem a modalidade compartilhada, mas não foi isso que aconteceu.
E esse é o seu entendimento também? Não. Não. Meu entendimento, desde o início da lei de 2008, era de que a guarda, ela sempre deveria ser compartilhada. Eu acho que é um pensamento lógico. Porque, veja, desde 2002, nós temos a guarda compartilhada consensual no Brasil. Ela só veio na legislação de 2008, por quê? Porque havia litígio, as pessoas não conseguiam, os interessados não conseguiam acordar, não conseguiam o consenso, houve a necessidade de uma legislação para alcançar estes casos de litígio. Mas a recepção dela não foi com esse espírito do legislador. Mas eu creio que seja óbvio, né? Se vem uma lei, é porque ela quer mudança de comportamento. É para atingir casos novos. A lei, ela não vai existir sem motivo, sem necessidade. Então, desde o início, eu entendo que ela já era aplicada indistintamente, desde que se comprove capacidade para tal. A mudança ou alteração na guarda compartilhada na legislação atual era necessária? Era necessária para ter uma unificação de entendimento ou uma padronização de entendimento, ou para que fosse esclarecido o espírito do legislador lá de 2008, de que ela veio para ser usada, utilizada, aplicada nos casos que não houvessem consenso entre os pais. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Jaqueline Queruli, vai falar sobre as mudanças do projeto de lei 117 de 2013, que trata da guarda compartilhada. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Estão abertas as inscrições da 7ª edição dos Jogos Nacionais da Magistratura. O evento vai ocorrer entre os dias 29 de abril e 3 de maio de 2015 em João Pessoa e vai contar com 13 modalidades: atletismo, basquete, futevôlei, futsal, natação, pebolim, corrida rústica de 5 e 10 mil metros, sinuca, tênis de mesa, tiro, vôlei de praia, vôlei de quadra e xadrez. São esperados cerca de 700 participantes. Para não ficar de fora, é bom se programar com antecedência. O prazo da inscrição é até o dia 5 de abril. Mais informações no site www.amb.com.br. Estamos de volta com o programa DMB O Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a guarda compartilhada, de acordo com a legislação de 2008. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Jaqueline Queruli, vai falar das mudanças do projeto de lei 117 de 2013, que trata da guarda compartilhada. Doutora Jaqueline, quais são as mudanças e inovações do projeto de lei da guarda compartilhada? Bem, além do que já foi ressaltado, que é a aplicação preferencial ou obrigatória da forma compartilhada, nós temos o que também já havia previsão em 2008, mas que passou sem muita observância, é que quem não tem a guarda tem o dever de acompanhar. Dever. A lei não diz poderá acompanhar. A lei diz que tem o dever de acompanhar. Ou seja, uma obrigação. Uma obrigação. Isso tem que ser frisado porque ações virão sobre o não cumprimento deste dever de acompanhamento do filho, da criança na escola, médico, cursos extracurriculares, dentista, psicólogo, tratamentos. Então é dever, não é porque não tem a guarda que não tem o dever de acompanhamento. Outra inovação que nós vimos e que muitas crianças foram prejudicadas é que estabelecimentos de ensino, clínicas, se negavam a prestar informação sobre a vida da criança. E agora existe a obrigatoriedade de informação, inclusive combinando multa para o caso de não atendimento.
Com a nova lei, o tempo de convivência com a mãe e o pai deverá ser equilibrado? Como a lei, eu brinco e falo que ela veio fazer um desenho de 2008, ou seja, veio tornar bem claro a intenção de 2008. Que é isso, o tempo, a equivalência de tempo, equiparação de tempo, igualdade parental entre pai e mãe. Esse é o objetivo da alteração que nós passamos. A lei quer evitar que as crianças sejam prejudicadas quando ocorrer briga entre os pais? Exatamente, porque a primeira reação quando há litígio é de um se tornar visita e o outro guardião. Isso é altamente prejudicial para a criança porque ela vive numa família com uma convivência ampla e, de repente, pela ruptura entre os pais, ela passa a ter um deles como visita. Isso é altamente prejudicial. Você privar uma criança pela falta de entendimento entre os pais, de uma convivência familiar, isso é ir contra o que está na Constituição Federal, contra o ECA, que prevê convivência familiar para o jovem e para a criança. O ex-casal vai dividir a responsabilidade por todas as decisões em relação aos filhos? Exatamente. O ex-casal, que passa a ser um casal parental, vai dividir todas as obrigações. O acompanhamento, a vida, como era antes, né? Só não existe a vida dos dois, mas a vida com a família, ela tem que existir, né? A vida familiar, ela continua existindo. Não existe ex-família, não existe ex-filho, nem ex-mãe, nem ex-filha, nem ex-pai. A senhora acha que a mudança vai proteger crianças e adolescentes? O objetivo é exatamente este. Proteger, privar pelo bem-estar, pela saúde e para que seja cumprido o preceito constitucional e do Estatuto da Criança e do Adolescente. A senhora contribuiu de alguma forma para a elaboração dessa lei? Bem, é até curioso falar sobre isso, porque, como eu já afirmei, desde o início a minha posição foi de que a guarda tem que ser compartilhada. Os laços parentais têm que ser resgatados. Eles não podem se romper com a ruptura do relacionamento entre homem e mulher. E logo de início eu escrevi um artigo, guarda compartilhada com ou sem consenso. E no corpo desse artigo eu faço um questionamento, cadê o amor que estava aqui? Que é o que passa pela cabeça de crianças e jovens. Como num dia ela é muito amada, querida, desejada, e no outro dia ela vira objeto de disputa. Bem, escrito o projeto, escrito o artigo, passado algum tempo, ele foi utilizado na justificação do projeto de lei 117/2013 na Câmara dos Deputados pelo deputado relator Arnaldo Faria de Sá. E seguiu para o Senado. No Senado, quando foi identificada essa justificação com o meu nome, eu fui chamada também a participar da audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Lá compareci no dia 20 de novembro de 2014, defendendo a aprovação do projeto de lei, porque ele detalha o que 2008 tentou fazer e não obteve sucesso. Com a lei, todos os pedidos de guarda sofrerão alteração? A lei ela tem aplicação imediata, inclusive nos casos pendentes. Então, eu creio que haverá uma grande busca de aplicação nos casos em disputa. Como ficam os casos já solucionados? Só com uma ação nova. Os interessados em alterar a forma da guarda deverão buscar em uma ação nova a mudança para compartilhada. A modalidade compartilhada, no que diz respeito à guarda, será aplicada em todos os casos? Olha, muito se diz de que é obrigatória a aplicação e que vai ser aplicada de forma indistinta. Mas nós sabemos que no direito de família, cada caso é um caso, cada processo é uma história. E nós vamos ter que investigar essa história e concluir se é possível ou não
a guarda na forma compartilhada, em cada caso. Mas não haverá mais a dúvida de que, ambos se mostrando aptos, ela é aplicada na forma compartilhada. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Jaqueline Queruli, vai falar mais um pouco sobre a guarda compartilhada. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juíza na Bahia é padecer no paraíso. Por quê? Salvador, onde eu sou juíza, é uma cidade que a gente gosta, todo mundo gosta de Salvador, todo mundo quer estar em Salvador. Mas para trabalhar em Salvador, a situação é difícil. A magistratura da Bahia sofre muito com a ausência de condição de trabalho. Isso faz com que os juízes da Bahia sejam juízes estressados, porque não conseguem dar conta do tanto trabalho que tem para fazer, que os juízes da Bahia não produzam tanto quanto deveriam produzir. Então, na Bahia é bom sim ser juiz, porque o cargo de juiz é bom em qualquer lugar. Para quem gosta de ser juiz, ele é bom em qualquer lugar. Mas a falta de estrutura de trabalho, a falta de assessores, a falta de servidores, esse é o nosso maior sofrimento. A Escola Nacional da Magistratura da AMB oferece o curso de atualização em Direito do Consumidor com foco em conflitos de massa e técnicas de decisão. As palestras serão nos dias 23 e 24 de abril na Corregedoria do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 30 vagas estão disponíveis aos magistrados filiados à AMB até o dia 31 de março. Não perca! Mais informações no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a guarda compartilhada de acordo com a legislação de 2008 e as mudanças do projeto de lei 117 de 2013, que trata da guarda compartilhada. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Jaqueline Queruli, vai falar mais detalhes sobre as inovações da lei. Doutora Jaqueline, quando a guarda compartilhada não será aplicada? Nós não aplicaremos a guarda compartilhada quando ela colocar em risco a vida dos filhos. Quando um dos genitores se mostrar não capaz do exercício, não ter maturidade, não ter aptidão, porque ter filho é bem diferente de cuidar de filho, né? A gente bem sabe disso. Então, nós temos que analisar se realmente, não é porque a lei diz que serão aplicados os casos preferencialmente, serão aplicados na forma compartilhada, que nós vamos, sem critério algum, determinar o compartilhamento de guarda. Haverá revisão e mudanças na pensão alimentícia já fixada para os pais? Esse não é um efeito automático da lei. Porque os pais que vão compartilhar a guarda, eles vão ter o filho em tempo igual de convivência, mas essa criança ela já tem uma vida com atividades, uma rotina, né, estabelecida, dificilmente vai implicar numa alteração, mas podemos ter caso de revisão sim. Nos casos em que a guarda é unilateral e daquele pai ou daquela mãe que é apenas provedor e não tinha convivência nenhuma. A lei também prevê multa nos estabelecimentos, como por exemplo escolas, que não prestarem informações para o pai ou para a mãe? Isso. Prevê multa de R$200 a R$500, multa diária nesse valor, de R$200 a R$500. O receio demonstrado por alguns parlamentares antes da aprovação do projeto de lei da guarda compartilhada era justificado? Num primeiro momento, este argumento tirou o projeto de votação. Ele estava na pauta do dia 26 de outubro de 2014 e foi retirado.
surgiu então um fato novo, uma situação nova. Ocorre que fomos buscar então os casos, né, do que se tem disponível e vimos que se tratava exatamente de guarda unilateral, não era guarda compartilhada. Pelo contrário, eram parentes, no caso uma avó e também um pai que queria, uma avó que queria ter a guarda compartilhada, porque a filha havia falecido. Ela queria ter maior convivência com aquele neto, que inclusive sofria alienação parental. Essa questão, ela foi superada em plenário, quando chegou uma carta dessa avó e foi entregue ao senador relator da Comissão de Assuntos Sociais, quando tudo se esclareceu. Então, superou-se esse ponto que, a princípio, se mostrou como um óbice. E nós temos que também recordar, para os casos de extrema violência, existe a lei penal e existe também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é o reflexo da sanção ao projeto na forma encaminhada no que diz respeito à alienação parental? A nossa expectativa, né, da sanção é que diminua sensivelmente os casos de alienação parental. Hoje nós temos um universo de 16 milhões de filhos que sofrem alienação parental, dentro de 20 milhões dos filhos de casais separados. Nós temos quase 80% de casos de alienação. Quanto maior a convivência, é evidente que vai diminuir a alienação. A convivência, a intimidade, o estreitamento de laços ou a criação de laços novos, não existentes, vai fazer com que os filhos, conheçam melhor os pais. Nada desfaz uma mentira, uma inverdade, do que uma amizade, um amor. Como fica a questão da moradia dos filhos? Bem, a moradia, eu já vi que há entendimento de jurista dizendo que haverá uma casa base e a criança vai para outra casa, mas com uma casa base. Eu acredito que esse não é o espírito do legislador. Se ele quer equiparação de tempo, de convivência, essa criança, ela tem que ter 2 casas. Porque ela entende que o pai se separou da mãe. Perfeitamente, ela sofreu todo esse processo de separação. Então, nada mais lógico na cabeça de quem passou pelo processo de separação e viu a mãe num lar, numa casa, numa residência, e o pai em outra, ter um quarto em cada uma. Esse é o mais lógico. Não causa confusão, como a gente já viu algum argumento, tem estudo, inclusive publicado já, de que isso não é prejudicial, o caso de ter 2 quartos, 2 casas, e ela vai entender porque o pai não mora mais com a mãe. Temos também situação de cidades distintas. É um questionamento que a gente sempre ouve. Porque eu moro em outra cidade, eu não posso ter guarda compartilhada? Temos que analisar onde é esta cidade, né? Como vai ser essa guarda, o que a família sugere como equiparação de tempo. O que acontece quando o ex-casal pretende ter a separação de corpos? A lei, ela tomou este cuidado porque muitas vezes nós recebemos pedidos liminares, cautelares, de separação de corpos. E nesses pedidos vem embutido o pedido de guarda já. Mesmo que seja uma guarda provisória, é recomendado pela lei que se ouça as 2 partes, ou que seja feito um estudo preliminar, para que não seja colocada em risco aquela criança num momento tão difícil, né, como o próprio nome já diz, separação de corpos. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Eu sou a Aline Tomás, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Eu escolhi ser juíza porque aos 6 anos de idade eu vivenciei na escola a experiência de um júri simulado e vi a figura de um juiz que resolvia a vida de uma família que teve 3 pessoas assassinadas e vivia angustiada há muitos anos. A partir daí, aquela imagem se tornou o meu sonho e por isso a magistratura hoje. Então a minha dica para você que também quer ser juiz é que corra atrás do seu sonho, porque vale a pena. Quando você realiza e que consegue fazer exatamente o que pensou há muito tempo atrás ou que sonhou para a sua vida, essa realização não tem preço. Agradeço a juíza Jaqueline pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Justiça falando de um tema tão palpitante, tão envolvente, que reclama mudanças, alterações. E por estar aqui representando o meu tribunal, eu agradeço também ao meu presidente, desembargador Orlando de Almeida Perry, e ao Corregedor-Geral da Justiça do Estado, desembargador Sebastião de Moraes Filho. Muito obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.